Então, brother, eu nasci já em meio caos, assim, sabe? Eu... Meu pai, ele abandonou a minha mãe grávida de mim de 8 meses. E... Então, ela precisou dar à luz e cuidar de mim até os meus 7 meses, assim, sozinho. E foi nesse período que ela decidiu me deixar com a prima dela. Então, passado um tempo, eu fui me apegando com a prima dela e fui criando um vínculo e eu acabei sendo adotado pela prima dela. E mesmo sabendo de toda essa situação que aconteceu, eu cresci assim com um espírito de rejeição muito grande dentro do meu coração, cara. Eu me sentia assim desprezado pela minha mãe e aquilo foi gerando uma mágoa dentro de mim muito grande. E desde que eu me conheço por gente, cara, eu tava dentro da igreja, sabe? A prima dela era cristã e eu acompanhava ela sempre nos cultos. Mas aquilo ali não era o que eu queria pra mim. Eu ia mais assim por livre e espontânea pressão, né? E com 12 anos, cara, eu decidi que eu não queria mais aquilo e passei a frequentar mais. E foi bem na época que eu tava dando os meus primeiros passos, assim, em busca do meu sonho, que era ser jogador de futebol. E cara, nesse mundo existe muitas coisas erradas nesse meio e eu fui apresentado a todas elas. E ali eu passei a viver uma vida de impiedade total, cara. Tudo que eu podia ter vivido de ruim, eu vivi naquele momento. E quando eu tinha 16 anos, cara, aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida. A minha mãe biológica, ela tinha um bar e certo dia chegou um motoqueiro no bar e perguntou o nome dela, puxou lá pra fora do bar e deu um tiro na boca dela. E, cara, no meio desse assassinato, dessa tragédia, ali eu identifiquei um problema muito grande na minha vida, que foi quando eu estava lá no enterro, eu não derramei uma lágrima sequer. E ali eu identifiquei, sabe, que havia algo dentro de mim que eu precisava tratar, mas não sabia como. E foi numa época que as coisas estavam dando certo pra mim. Eu estava jogando já em Santa Catarina, eu estava prestes a conseguir um contrato profissional. E aquela semente que foi plantada lá atrás, cara, ela veio à tona quando um dia eu fui convidado pra vir pra igreja. E ali eu fui para um retiro logo em seguida. E no retiro foi ministrado algo sobre paternidade, sobre rejeição. E Deus tocou em mim naquele retiro, cara. E ali eu aceitei Ele e decidi mudar de vida. Decidi deixar toda aquela vida que não prestava mais, cara, eu decidi deixar. E ali começou tudo a mudar pra mim. As coisas começaram a dar certo. Tava tudo muito bonito, muito legal. Até que rolou um momento em que eu tava prestes a voltar pra Santa Catarina pra, enfim, assinar um contrato. Enfim, realizar aquilo que eu busquei a vida inteira. E foi quando Deus falou comigo pela primeira vez, cara, dizendo assim: você abriria a mão dos teus sonhos pra viver os meus? E ali, cara, eu chorei copiosamente, cara, eu chorei demais, porque eu sabia o que ele estava pedindo. Mas eu sabia que se ele estava pedindo aquilo é porque ele tinha algo melhor pra mim. Então eu entreguei meu sonho pra ele. E, cara, ano passado, no final de 2012 para 2013, eu fui diagnosticado com câncer. E por mais que o mundo ao meu redor estivesse caindo, as pessoas que eu mais amo estivessem desabando, estivessem tristes, preocupadas, em nenhum momento eu me preocupei. Em nenhum momento eu me abalei. Eu bati no peito e falei: eu vou enfrentar essa doença. As pessoas vinham e profetizavam na minha vida, falavam: não se preocupe que não vai ser nada. Mas dentro de mim o Espírito Santo falava: cara, relaxa. Algo que eu quero que você passe. Não precisa se preocupar porque não vai acontecer nada. E eu enfrentei aquilo. Eu comecei o tratamento, fiz 20 sessões de radioterapia, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, meu cabelo caiu inteiro. E eu passei por 2 processos no meio desse tratamento, cara, que foram muito importantes pra minha vida.
Um momento foi quando eu peguei pneumonia durante o tratamento, e aquilo, para a medicina, seria algo que podia tirar a minha vida, e eu, por mais difícil que foi, eu resisti. E a outra vez foi quando eu tive uma hemorragia em que eu precisei ficar internado em isolamento total no hospital. E ali, sem contato com a minha família, sem contato com os meus amigos, ali Deus se apresentou a mim novamente, como Ele sempre faz, né? De uma maneira totalmente sobrenatural. E Ele usou a Regina Casé para fazer isso. Porque foi numa tarde de domingo, eu estava no leito e estava assistindo a televisão e estava passando o programa Esquenta. E a Regina Casé estava entrevistando algumas pessoas que tinham tido câncer. E no fim daquele programa ela convidou as pessoas que estavam na plateia para descer e perguntou: quem já teve câncer aqui? E todos eles levantaram a mão. Aí ela, naquele dia, cara, foi a primeira vez que eu estava me questionando por que eu estava passando por aquilo tudo. Por mais que eu confiasse em Deus e sabia que nada ia acontecer, eu me questionava por quê. E foi naquele dia que naquele momento a Regina Casé olhou bem no centro da câmera e falou assim: talvez você esteja em casa ou até numa cama de hospital se perguntando por que você? Eu te pergunto, por que não você? E ali, cara, eu pude entender o que Deus tinha pra mim. Eu sabia que, por mais eu sendo jovem, passando por tudo aquilo, eu impactaria pessoas, eu impactaria gente que às vezes não vê a luz no fim do túnel. Mas Ele me levou para um lugar onde eu não consigo ver só a luz no fim do túnel. Eu não consigo ver escuridão, eu só consigo ver luz. Eu estou no meio da luz. Aliás, eu sou luz. Ele me fez entender isso. Ele me fez entender que de todas as feridas da minha vida sairia poder para curar. Eu seria o instrumento dele para isso. E hoje, cara, a maior satisfação da minha vida é poder estar vivendo uma vida plena com Ele. É poder entender, cara, que tudo que acontece na nossa vida são bênçãos pra gente. Porque tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente é hoje, é fruto do que a gente passou. E hoje não tem alegria maior do que não só viver os sonhos dele, mas ser o sonho dele encarnado. Ser simples de coração, viver uma vida com ele e viver uma vida de amor total, uma vida de total entrega pra ele.